Boa noite, nós recebemos com muito prazer o doutor Marcos Miranda Filho, que é um dos destaques da radiologia pernambucana. Doutor Marcos, o senhor é filho de dois médicos de referência, né? Doutor Marcos, que era dermatologista, e doutora Norma Maranhão, que é radiologista. Ela ganhou para lhe atrair, não foi? Verdade. Você não quis ser dermatologista, não, quis ser radiologista. Pois é, na verdade, quando você fala sobre meu pai e minha mãe, ainda tem um passado. Meu bisavô já era médico, era otorrino. Meus dois avós, um radiologista, outro dermato. Meu pai e minha mãe. Tios, cirurgiões plásticos, cirurgião de queimado, radiologista também e primos. Então, na fase que eu estava na faculdade... É um hospital a família de vocês, né? O carro da gente era uma ambulância. Mas na época de fazer a computação, eu me lembro que da faculdade eu era a mão de obra barata deles, segundo meus tios diziam. Eu sempre entrava em todas as cirurgias com eles. E ele não pagava, né? A gente querendo aprender. Na minha época não existia isso. Então a gente ia porque a gente gostava muito de aprender e queria ver de tudo a medicina. Mas me lembro demais, na época do meu avô Lucilo, desde pequeno, é uma imagem que eu ainda tenho hoje na cabeça, que era ele quando chegava assim, existe um exame que a gente faz na radiologia que é para saber a idade óssea, para saber como a criança está em relação à idade cronológica dela e a idade óssea, saber quanto ela vai crescer, se está naquele estirão ou não está, para pensar em fazer tratamento. Então ele botava a gente no colo, quando chegava eu ia visitar minha mãe lá na clínica, e botava no colo e dizia, mostrava assim, olha, assim, você está achando que está parecido com qual? Com essa ou com aquela? Então, baseado nisso, tenho essa memória muito forte. E minha mãe fazendo treinamento, sempre lendo seu jornal, no caderno onde tinha a sua coluna, atrás tinha aquele jogo dos 7 erros, depois passou para 8 erros. Minha mãe sempre dizia, olha, para ser bom radiologista tem que começar a achar esses erros aqui. Então, até hoje, ainda é um hobby que eu faço. E acha fácil? Acha. Porque tem um difícil, né? Tem. Mas quando você vai fazendo, você começa a pegar a manha, onde é que estão os errozinhos. É como palavra cruzada, né? Você acaba pegando. É engraçado, né? Porque eu me lembro que algumas vezes eu estava de plantão no diário e por alguma coisa não saía os 7 erros. Não sei quantos telefonemas reclamando. E agora eu estou vendo aqui um que não abre mão dos 7 erros, né? Antigamente era 7, hoje tem nos 8, né? Para melhorar a sua vida, né? Deixar mais difícil. E quando você chegou lá na clínica, você viu que não era só medicina, tinha que tratar da organização do Lucilo Maranhão, né? Verdade. Eu me formei na Federal daqui de Pernambuco, fui fazer residência fora em São Paulo. E quando voltei, sou basicamente hoje na Lucilo Maranhão Diagnóstico, somos 75 anos esse ano, clínica fundada pelo meu avô Lucilo, depois tocado pela minha mãe Norma e Ricardo. E foi o primeiro da terceira geração chegar. Hoje tem eu, tem minha irmã e mais 2 primos, Lucilo e Ricardo, Beatriz, e que a gente está lá na terceira geração. Então, quando eu cheguei, basicamente, tem aquele choque de gerações, tem aquele choque de realidade. Quem veio de um serviço de formação em São Paulo e como que eram as coisas para você vir para a realidade local. Então, terminou que a gente viu que tinha coisas que a gente dava para melhorar. Então, não era só aquela medicina. Eu sou muito grato pelas oportunidades que eu tive, da parte de tanto minha faculdade muito boa como minha residência, mas a gente vê que não é só isso. O paciente ele precisa daquela mão amiga, daquele afago, e na formação médica do passado você não tinha tanto isso. E quando você começou a trabalhar para hoje, melhorou muito? Ah, sem dúvida nenhuma. O que a gente fazia antes, o que eu posso lhe dizer que uma das coisas que eu aprendi muito na marra, digamos assim. Sou muito inquieto, durmo pouco, então gosto muito de ler. E leio, estudo muito medicina, todo dia acordo, leio o jornal, vejo um artigo científico e sempre quando chega de noite, alguma coisa, você, poxa, por que estão dizendo que é daquele jeito? Desde uma época de coisa de juridiquês até coisa de administração, eu estou lendo tudo. Então, quando eu vi que tinham ferramentas que me ajudariam a chegar onde eu estava precisando sem demandar tanta energia como eu fazia, eu tomava muita decisão na clínica empiricamente. Então, quando chegou, eu disse, olha, você aqui é a terceira geração, eu já não estou mais cabeça com isso, vai lá, resolva. Então, a gente dava muita volta. A partir do momento que você vai aprendendo, você vai ficando, digamos assim, mais caleado, né? Mas depois que você começa a ler, começa a estudar, você vê que tem formas mais fáceis de chegar. Então, posso lhe dizer que o que a gente faz, nosso processo como era antigamente, ele está muito mais redondo hoje e a gente gastando menos energia e sendo muito mais efetivo. E equipamentos sem dúvida, bem mais modernos, né? Sem dúvida. Os equipamentos a gente tem uma revolução muito grande. Eu sou de uma geração de radiologistas que a gente eu posso chamar na transição. Os aparelhos antigamente era aquela boa chapa, você ia por uma câmera escura para poder revelar, assim como tinha também com a questão de fotos, né?
E hoje em dia a gente já não tem mais isso. Então, minha geração, eu comecei a ver dessa forma, a tomografia eram cortes helicoidais, que a gente demorava pra caramba para fazer o exame. Hoje em dia, 2, 3 minutos, a gente termina um exame super complexo. Porque naquele tempo, eu me lembro, o radiologista tinha muito medo, né? Usava um capote pesado, com medo de passar os raios, né? Isso, a radiação era muito maior também, né? Hoje em dia, para você ter noção, antes a gente dava... A radiação é basicamente como se fosse uma luz. A gente emite aquela luz até passar por algum anteparo para formar a imagem atrás. O raio-x passa, a gente só não vê esse raio-x, tanto é que foi chamado de X, porque ninguém sabia que radiação era essa, na época que descobriram. É engraçado, o nome do raio-x é porque ninguém sabia. Ninguém sabia, era o X. É basicamente aquela continha de matemática, X é quanto. Então o X foi feito, tem uma história muito bacana, outra oportunidade ali conto todinha ela, que era bem longa, mas é uma história muito legal. E na hora que passava isso, a gente, digamos, qual é a potência desse rádio que eu vou dar, desse raio que eu vou dar? Então dava, a gente não sabia qual era a modulação dessa dose. Hoje ele passa uma radiação mínima para saber quanto que ele mandou, quanto chegou lá, então baseado nisso ele dá uma radiação ótima. Então nos exames de tomografias que a gente faz hoje, a gente tem cerca de 30% a 40% menos de dose de radiação que a gente dava há 10 anos atrás. E o raio laser? O raio laser é uma forma de comprimento de onda que não é a mesma radiação do X. A radiação do X, para a gente voltar no passado, lembra daquelas aulas de química que a gente tinha um átomo? O átomo ele tem aquela esfera que fica rodando vários elétrons. Os elétrons, quando eles estão excitados, que ele cai de uma camada, tem aquela camada S, P, Q, quando eles caem daquela excitação, eles emitem uma radiação. Ele emite luz, emite calor ou emite uma radiação chamada de X. Essa radiação chamada de X é o que a gente vai precisar passar. Como o corpo da gente tem várias células dentro, o peso molecular daquilo ali, quando ele está passando um peso molecular, vamos supor, tem um peso 100. O que tiver peso 200 aqui, ele vai bater e não vai conseguir passar. Quem tiver o peso 50, ele vai bater e vai sair passando. Quem tiver um peso próximo dele vai desviar. Então, baseado nisso, a gente consegue formar a imagem. Doutor Marcos, quais são os principais exames que são feitos na radiologia hoje? Basicamente, começando do começo mesmo, é o raio-x, certo? O ultrassom, mamografia, tomografia, ressonância magnética e a densitometria óssea. Esses são os exames de imagem que são classificados dentro da radiologia. Existem exames de imagem também que não são classificados dentro da radiologia, como, por exemplo, um PET-CT, que ele está híbrido entre a medicina nuclear e a radiologia, assim como também a cintilografia, que você tem cintilografia óssea, cintilografia do miocárdio. Então, os exames principais são esses. E a densitometria óssea. O que é isso? Densitometria óssea é a gente medir a densidade do osso. Para que a gente faz isso? A gente faz para procurar se você tem uma osteoporose e uma osteopenia. Para que eu procuro isso? Porque foi visto que uma pessoa que tem uma propensão maior de ter um osso mais fraco, uma osteopenia ou osteoporose, ela fratura mais. Se ela fratura mais, ela está mais tempo fora do mercado de trabalho, ou seja, contribui menos com a sociedade. Ela precisa de talvez uma outra pessoa para ficar tomando conta dela, certo? Que vai tirar 2 pessoas do mercado de trabalho. E fora isso, a gente vê que a curva de sobrevida de uma pessoa com fratura de colo ou de coluna, ela cai vertiginosamente. Então, como diz naquele ditado popular, que não vamos chamar de senilidade, mas vamos dizer, as pessoas com idade avançada morrem com aquelas doenças do ser, entre o trocadilho queda é uma delas, a gente sabe na medicina que isso é uma da grande verdade mesmo. E a gente pode prevenir. Não, porque tem o ditado horroroso, quem mata a velha é queda. Também. E isso é uma brincadeira de mau gosto, mas é realidade, né? Isso é verdade. E a gente consegue, com esse exame, detectar se você tem osteopenia ou osteoporose. Baseado nisso, você estabelece um tratamento. Antigamente, o tratamento você fazia com cálcio. Aí viu-se que quando você dava muito cálcio para os pacientes, eles evoluíam muito com infarto do miocárdio, porque você calcificava muito a parede das coronárias, e 30% deles evoluíam com pedra nos rins, com a nefrolitise. Então, depois começou a passar em você ingerir só na alimentação, você suplementar com vitamina D em casos que fosse necessário, e o que está muito em voga é você falar muito sobre exercício físico. Tanto é que se você for numa academia, quem foi na academia há 20 anos e quem está na academia hoje, sabe que o perfil de pessoas na academia mudou um pouco. Hoje você vê muito idoso na academia, que isso é muito bom. Tanto é que dentro da densitometria você tem um exame que você faz, chamado de DEX, ou avaliação de massa corporal, que você consegue fazer um scanner e dizer, olha, isso aqui é gordura, isso aqui é músculo e isso aqui é osso. Então você consegue ver realmente a sua composição corporal. Diferentemente daqueles médicos que você vai na academia que bota aquelas pinçazinhas para ver quanto você tem de gordura. Nesse você vê totalmente a gordura que você tem.
E o exame, a mamografia, o número de câncer de mama é alto, doutora? Sem dúvida, é muito alto. Dá um dado para vocês que, inclusive, foi divulgado essa semana. No triênio 2020 a 2022, eram esperados ter 631 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Pós-pandemia, onde a gente não conseguiu, por conta de vários motivos, as pessoas não estavam indo lá fazer os seus exames, a gente viu que esse número ele explodiu, certo? Ele explodiu de uma forma impressionante. Apenas no SUS, dados isso do DataSUS, toda vez que você detecta um câncer pelo SUS, você emite uma notificação para o SUS, chamada DataSUS, e teve 361 mil cânceres em 2020 e 364 mil em 2021, só no SUS. E o SUS oferece bem o exame de mamografia? Bem relativamente. Não tanto, eu vi pela cara. Bem relativamente. Porque o SUS, se a gente for pensar, o SUS é o maior esquema é o maior programa de saúde do mundo, certo? E se a gente pensar na população do Brasil em termos de 220, 230, 250 milhões, onde a gente tem muita gente, mas a escolaridade do nosso país é muito baixa. Quando a gente vê isso, tem pessoas que têm a possibilidade de fazer e não vão lá fazer. E tem pessoas que querem fazer e não conseguem porque não têm acesso. É muita gente. Mas como foi que a Covid-19, a pandemia, influiu na radiologia? Chegou em cheio na área da gente. A radiologia em si, principalmente no nosso serviço, ela é muito focada na promoção da saúde, que inclusive foi uma das mudanças de mindset que a gente teve, porque na época que eu estava na faculdade, a nossa formação ela era muito ligada em tratar a doença. E a gente viu que esse é um caminho que não é o tão correto. A gente tem que incentivar a pessoa em vida, a promoção à saúde. Então a gente faz muito check-up. Você deve concordar comigo que quando você faz um exame, você detectar um nódulo com 1 centímetro, é totalmente diferente de você detectar um nódulo com 10 centímetros. Assim como você está plantando, se você detecta que a planta está entortando, bota logo lá alguma escora para ela chegar certinho. Então, na radiologia, era necessário na época. Se a gente chegasse e ficasse, a vida está normal, todo mundo vinha fazer sua prevenção, não estaria correto. Mas chegou um momento que demorou-se a voltar esses exames de prevenção, certo? A gente não chama de prevenção, porque prevenção é prevenir que você vai ter o câncer. O único câncer que ele é prevenível é o de pele, que você consegue você se proteger da radiação solar, e o de câncer de colo do útero, que você consegue ver ele se transformando. Os demais, a gente não consegue prevenir, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce. E é nesse diagnóstico precoce que a gente consegue salvar a vida. O câncer de mama em si, ele chega a taxas de 95% a 98% de chance de cura total no tratamento se você diagnostica ele precocemente. Então, nosso mantra é sempre esse: faça seus exames. Porque eu não quero fazer porque eu vou achar alguma coisa. É melhor que você ache no começo do que você não ache e quando você vê já está ali uma coisa que não consegue mais resolver. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Marcos Miranda Filho. Nós vamos continuar conversando com o radiologista Marcos Miranda Filho. Então, Marcos, além da sua atividade profissional, o senhor preside o Líder Saúde. O que diabo é Líder Saúde? Líder Saúde é um grupo de líderes de empresários que você tem nacional, fundado em São Paulo, e que tem alguns capítulos na cidade. Né? O João Dória foi fundado por ele, mas que não faz parte mais ainda da gestão. João Dória Filho, é a mesma coisa. Pode ser. Mas o contato que eu tive foi aqui em Pernambuco, por Drayton Nejaim, e que, em virtude dos 10 anos do Líder Pernambuco, ele me procurou e comentou sobre os planos novos dele, que ele estava querendo fazer uns grupos setoriais dentro do Líder. Porque você imaginava, poxa, você está tendo aqui um grupo de vários líderes empresariais, mas talvez, será que o interesse em palestras, o interesse em conteúdo de um líder, de um empresário de construção é o mesmo da saúde? Então, baseado nisso, ele transformou em áreas setoriais. Então, foi baseado nisso que ele fez o convite nesse lançamento e eu topei e disse, olha, vamos fazer esse desafio, vamos fazer juntos. E está trazendo grandes nomes da medicina brasileira para o Recife, né? Perfeito. O grupo da gente hoje, ele é formado por cerca de 60 pessoas.
pessoas de alto gabarito, alto escalão. Não é só médicos, não? Não. Você tem médicos, você tem administradores, você tem de tudo ali dentro. Como a gente fala... Tem pacientes também, né? Médicos e pacientes. Sem dúvida. Nós somos pacientes. Nós somos pacientes também. Apesar de sermos médicos, nós também somos pacientes. Nós adoecemos, nós levamos umas quedas vez por outra e temos que se operar também. Mas é uma atividade que lhe dá também satisfação. Sem dúvida, sem dúvida. Pelo Líder de Saúde, foi muito bom que a gente teve contato. Como a gente vinha comentando, não é só ser médico. Você precisa ser médico, tem que tentar ler, entender o lado do paciente, tentar entender o lado da empresa que está ali dentro, que você está prestando serviço. Você tem que tentar entender o lado da fonte pagadora que está ali, que é o plano de saúde. Então, para uma relação ser boa, tem que ser bom para todo mundo. Então, lá nesse ambiente do Líder de Saúde, ele é muito importante porque lá a gente está descortinado de uma bandeira. Ou seja, lá eu não sou um prestador de serviço, eu não sou um usuário, eu não sou o plano de saúde. O que lá a gente você tem todo mundo da cadeia. Você tem fornecedor de serviço, você tem prestador de serviço, você tem fornecedor de insumos, você tem plano de saúde, você tem fonte pagadora, você tem administrador, você tem secretários de saúde, estado, município, você tem pessoas de outros lugares, você tem pessoas de telemedicina, você tem cientistas. Então, é um grupo da gente muito bom, muito robusto, que dá muito conteúdo. Ô, doutor Márcio, uma saia justa. Esse assunto aqui do novo piso salarial dos enfermeiros, dos assistentes, vai interferir muito na saúde, principalmente dos hospitais e clínicas? Sem dúvida, sem dúvida. Não houve a previsão de onde é que vem o recurso? Justamente. Primeiro de tudo, eu queria deixar bem claro que eu acho muito justo, certo? Não só os enfermeiros, como toda a classe de enfermeiro, técnicos, auxiliares, parteiras, assim como também alguns outros profissionais de saúde que estão envolvidos, como, por exemplo, os fisioterapeutas respiratórios, fisioterapeutas, que inclusive foi aprovado no Senado ontem, certo? Que vão mandar para a Câmara para ver se vão conseguir chegar nesse piso. Só que a gente tem um grande problema. Quando a gente falou sobre a população brasileira que tem acesso a planos de saúde, que a gente chama de serviço suplementar, ela é cerca de 20% a 30% que ela fica oscilando nisso aí. Então, é a minoria. A partir do momento que a gente colocar esses pisos e subirem, só para você ter uma noção, o valor do plano de saúde, só por conta da PEC e da enfermagem, eles estão sendo estimados pelos órgãos que fazem essas contas, pelas consultorias nacionais que fizeram esse estudo, em cerca de 3 vezes o valor histórico só por conta disso. Então, fora que a gente tem que aumentar sempre por conta das incorporações de novas tecnologias, só por conta do piso salarial de uma categoria, a gente teve que triplicar. Então, nós não temos essa fonte de receita. Isso tem que ficar muito claro. Vamos resolver como? Da parte privada, a gente pode pensar de uma forma grosseira de aumentar, reajustar o plano de saúde. Só que a partir do momento que fizermos isso, a gente vai diminuir bastante a quantidade de pessoas cobertas. Inclusive, tem uma pesquisa que foi muito interessante, que há 3 anos perguntava qual era o maior sonho do brasileiro. O maior sonho era a casa própria, segundo o automóvel, e terceiro era ter um plano de saúde. Por conta da Covid, por conta da pandemia, já tem 3 anos que nessa pesquisa quem está sendo o campeão é um plano de saúde. Então a gente sabe que idoso, ele faz de tudo para poder pagar o seu plano de saúde. Então a partir do momento que a gente aumentar isso aí em cerca de 20% a 30%, a gente vai ter uma debandada muito grande. E essa debandada, infelizmente, vai ser uma massa que vai aumentar mais ainda a fila nos hospitais públicos, né? E quando a gente fala público, é a saúde pública, porque você tem os hospitais públicos e os filantrópicos, que são boa parte desse arcabouço que dá o atendimento à população. Outra atividade do senhor é no IMIP, né? O que o senhor faz no IMIP? Isso. No IMIP eu tive o prazer de assumir a coordenação da residência médica de radiologistas. São quantos hoje? Hoje a gente tem um pouco mais de 40 de residentes. Para você ter noção, o IMIP ele é o maior hospital filantrópico 100% SUS do Brasil. E da residência de radiologia, nós somos a maior residência de radiologia do Brasil. Então, do corpo a gente chama de staff, são aqueles médicos que estão lá ensinando, dedicando e atendendo a população. São dos alto gabarito que você tem aqui na cidade, você tem grandes referências lá dentro, no nosso departamento, e que ajuda nessa formação dessa nova leva de radiologistas. Eu digo ajuda na formação porque não é só ensinar radiologia. Ensinar radiologia talvez seja fácil hoje em dia, com você tendo livros, você tem vários cursos, várias aulas gravadas na internet.
Só que você tem que ensinar para eles não só a questão de ser radiologista, não só ver as imagens, mas sim atentar o paciente, porque quanto mais você está perto de tecnologia, termina que você vai esquecendo um pouco daquele ser humano. E a gente precisa muito do paciente. Atender o paciente e mostrar para eles que nós não somos radiologistas, nós somos médicos radiologistas. Antes de ser radiologista, nós somos médicos, nós temos que cuidar do paciente. E nisso abre-se visão dos nossos residentes para, além disso, de como se portarem, de como conversar, de como interagir entre os colegas. Então, isso é muito importante. E esses médicos que estão lá são de todos os estados, vários estados? São. Principalmente, você tem uma noção, quase metade dos nossos residentes, eles vêm de fora de Recife. Boa parte deles vem de estados do Nordeste, alguns de fora. É como o senhor já disse aqui, dorme pouco, aí tem que ocupar o tempo. E não satisfeito com essas atividades que a gente falou, ainda é diretor do Sindicato dos Hospitais. Sem dúvida. Esse aí foi o primeiro... Não dorme, né? Tem que arranjar tempo para ocupar as horas todas. Isso é verdade. Esse aí foi o Dr. George, nosso presidente, e aqui fica um parabéns para ele aí, muito importante, que ele é um grande representante da nossa entidade de saúde do estado de Pernambuco. Em todas as ações que a gente teve, principalmente no combate à pandemia, ele foi um grande articulador entre colocar os leitos da rede privada ao serviço da rede pública para que a gente conseguisse vencer essa pandemia. Quero nos agradecer do Marcos Miranda. Já viram que essa família Maranhão, em termos de radiologia, é primeira sem segunda. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.